Sabe aquele calafrio repentino que percorre sua espinha quando você sente que algo grande está prestes a acontecer? Aquele sussurro no caos que diz: não é aqui que sua história termina? Pare tudo agora. Você não caiu neste vídeo por uma falha no algoritmo ou mera curiosidade. O acaso é a linguagem que o destino usa quando prefere permanecer anônimo. Mas hoje, ele decidiu se revelar a você. Existe uma força invisível que moveu as peças do tabuleiro para que seus olhos encontrassem os meus neste exato segundo. Você foi retirado do barulho do mundo por um chamado silencioso, uma convocação divina que valida aquela sua intuição mais profunda, a de que o tempo de espera acabou. Mas preste atenção, portas espirituais só se abrem para quem decide caminhar. Para selar sua presença nesta jornada e quebrar a passividade que te prendeu até aqui, eu te convido a um gesto de poder. Curta este vídeo agora e inscreva-se no canal. Ao fazer isso, você não está apenas interagindo com uma tela. Você está sinalizando ao universo que sua consciência está desperta e pronta para o alinhamento. O que vou te entregar a seguir não é motivação passageira, é a chave para a metamorfose. Você passou meses, talvez anos, sentindo-se como uma semente sufocada pelo peso da terra, sem entender que, na verdade, você estava sendo plantado em solo fértil. Prepare-se. O véu está prestes a ser erguido e a pessoa que começou a assistir a este vídeo não será a mesma que chegará ao final dele. Agora, feche os olhos do mundo e abra os olhos da alma. Para que a semente do seu destino rompa a casca, você precisa primeiro encontrar o solo do silêncio. Respire profundamente. Sinta o ar preenchendo seus pulmões, não apenas como oxigênio, mas como a própria vida que sustenta sua existência. Solte o ar devagar, deixando que cada preocupação, cada conta a pagar, cada julgamento alheio e cada ruído da cidade se dissolva no vazio. Entenda uma verdade fundamental. A voz divina é um sussurro de paz, e ela jamais competirá com o barulho do seu desespero. Para ouvir o que o Criador tem para você, é necessário criar um vazio fértil dentro de si. Este não é um momento de passividade, mas de preparação ativa. Imagine que seu mundo interior é um templo que estava entulhado de distrações. E agora, através dessa respiração consciente, você está varrendo o chão e acendendo a chama da percepção. O silêncio é o útero da criação. É onde as grandes ideias tomam forma antes de ganharem o mundo. Não tenha medo da quietude. É nela que o caos começa a se organizar. Você está limpando o canal de comunicação entre a sua mente limitada e a inteligência infinita. Sinta a batida do seu coração desacelerar até que ela se torne o único ritmo presente. Agora que o barulho cessou, você finalmente está pronto para entender a linguagem dos sinais que sempre estiveram diante de você. Olhe agora para as cicatrizes da sua história com um novo par de olhos. Durante muito tempo, você chamou de derrota, o que na verdade era proteção. Você chamou de atraso o que era, em essência, o tempo necessário para que suas raízes ganhassem profundidade no escuro. Entenda que nenhuma semente rompe a terra sem antes passar pelo isolamento, pela pressão e pelo silêncio absoluto da cova. Aqueles momentos em que você se sentiu esquecido, em que as portas se fecharam na sua cara e o vazio parecia ser o seu único companheiro, não foram erros do destino. Foram processos de fortalecimento. O caos que você viveu não era um sinal de que Deus te abandonou, mas a prova de que Ele estava preparando o terreno para algo que sua estrutura de então não suportaria carregar. Rebatize hoje as suas perdas. Aquilo que você pensou ter perdido foi apenas o que precisava ser podado para que o novo broto pudesse surgir com vigor. A confusão mental que te cercava era a poeira levantada pela construção da sua nova realidade. Sinta a paz de saber que nada foi em vão,
Cada lágrima derramada no escuro serviu para regar a terra onde sua promessa está plantada. Você não está atrasado, você está em gestação. O que parecia ser o fim era apenas o solo se partindo para que você pudesse finalmente ver a luz. A semente não morre na terra, ela se transforma para dominar o jardim. Para atravessar o deserto e chegar à terra prometida, você precisa de uma bússola que não falhe diante das tempestades. É aqui que a sabedoria milenar se encontra com a ciência da mente. Napoleon Hill, após estudar as mentes mais brilhantes de sua época, decodificou uma lei universal. Cada adversidade, cada fracasso e cada desgosto trazem consigo a semente de um benefício equivalente ou superior. Essa não é uma frase de efeito, é uma engrenagem do universo. E as Escrituras Sagradas ecoam essa verdade com ainda mais profundidade ao afirmar que tudo se faz formoso no seu tempo. Se a colheita ainda não chegou, não é porque o solo é ruim ou porque você foi esquecido, mas porque o fruto ainda está amadurecendo sob a ótica da inteligência infinita. Ajuste a lente da sua alma agora. Pare de olhar para as circunstâncias com os olhos marejados da vítima e comece a enxergá-las com a postura firme do aprendiz. A sabedoria não está em evitar o problema, mas em extrair dele o ouro da lição. Quando você muda a forma como olha para as coisas para as quais você olha mudam. A dor deixa de ser um castigo e passa a ser uma mestra. O obstáculo deixa de ser uma parede e se torna um degrau. Você não é mais um barquinho à deriva nas ondas do acaso. Você agora é o capitão que entende que o vento contrário também pode ser usado para impulsionar a embarcação, desde que você saiba ajustar as velas do entendimento. Chegamos agora ao ponto de inflexão, onde o invisível começa a ganhar contorno através do som. Entenda de uma vez por todas. A sua língua é o leme que direciona o navio da sua existência. Durante anos, você usou suas palavras para descrever a escassez, para reforçar o medo e para dar nome às suas limitações, sem perceber que, ao falar, você estava decretando a permanência desse estado. A história que você conta sobre si mesmo é a profecia que você cumpre todos os dias. Mas hoje, o herói dentro de você desperta para uma verdade avassaladora. Suas palavras não apenas descrevem a realidade, elas a moldam. Onde havia dúvida, instale a certeza. Onde havia o eu não consigo, proclame o eu sou capaz, pela força que me habita. Ao mudar a frequência da sua fala, você altera a química do seu destino. Deixe de ser um narrador de tragédias e torne-se o arquiteto de milagres. Falar com fé não é ignorar os fatos, é estabelecer uma verdade superior que acaba por submeter a matéria. Quando você declara vitória antes mesmo do campo de batalha estar limpo, você ativa uma nova dimensão. As palavras que saem da sua boca agora são sementes de autoridade lançadas ao solo do universo. Pare de reclamar do que falta e passe a celebrar o que já está a caminho. A sua língua é a caneta que escreve o próximo capítulo. Escreva-o com a ousadia de quem sabe que a palavra empenhada com convicção jamais volta vazia. Agora, diante de você, ergue-se o portal que separa quem você era de quem você foi chamado para ser. Este não é um portão de ferro ou pedra que exige força bruta para ser derrubado. É um portal de consciência que só se abre com a chave da percepção. Visualize essa passagem agora. De um lado está a escuridão da incerteza, o peso das opiniões alheias e o rastro de medos que tentaram ancorar seus pés no passado. Do outro lado, brilha uma luz que não ofusca, mas ilumina a clareza do seu propósito. Atravessar esse portal significa abandonar a necessidade de entender cada passo do caminho e confiar na inteligência infinita que guia as estrelas. Ao cruzar essa linha invisível, você deixa para trás a mentalidade de escassez e entra na frequência da mente ilimitada.
Sinta o ar mudar ao seu redor enquanto você caminha. A transição ocorre no exato momento em que você decide que não pertence mais ao lugar onde as coisas dão errado. Você não está mais batendo na porta. Você se tornou a própria porta. O véu se rasgou e o que antes era mistério, agora é revelação. A incerteza se dissolve como neblina diante do sol, revelando uma paisagem de possibilidades que sempre estiveram lá, apenas esperando que você tivesse a coragem de enxergar. Você atravessou. A escuridão ficou para trás e a clareza agora é o seu novo lar. Você não é mais um espectador do destino. Você é o próprio portal por onde a abundância flui. Agora, diante do espelho da sua alma, a imagem que você vê não é mais a sombra de quem tentaram te convencer que você era. As escamas caíram. O que surge diante de você é a identidade original, aquela que foi planejada antes mesmo da fundação do mundo e que não pede permissão para existir. Você não é mais o resultado das suas falhas, nem o eco das críticas que ouviu no deserto. Você é a personificação de uma promessa que agora toma corpo e voz. Assuma sua nova versão com a firmeza de quem sabe que herdou um reino. Olhe para dentro e reconheça a autoridade que emana de um espírito que se reconectou com sua fonte. Esse novo posicionamento não é arrogância, é alinhamento. É o fim da mendicância espiritual e o início da soberania sobre a própria vida. Você nasceu para ser cabeça e não cauda, para ser luz e não penumbra. Sinta o peso dessa nova identidade como uma armadura de luz que te reveste. O mundo pode tentar te testar, as circunstâncias podem tentar te rotular com os nomes de ontem, mas você não responderá mais a eles. Seu nome foi mudado no silêncio da sua transformação. Você agora caminha com o queixo erguido e os pés firmes, não por prepotência, mas por consciência de quem é o seu Criador. A partir deste momento, você ocupa o seu lugar de direito na mesa da existência. Sem desculpas, sem hesitação e com a certeza absoluta de que você é exatamente quem deveria ser. O sol agora atinge o ponto mais alto do seu firmamento interior, dissipando as últimas sombras da dúvida. Sinta o calor dessa luz que não apenas ilumina, mas consagra a terra da sua existência. A jornada que percorremos até aqui não foi um exercício de imaginação, mas um plantio espiritual em solo sagrado. Entenda que a manifestação física que você tanto buscou não é algo que você vai alcançar no futuro. É algo que já começou a pulsar no agora. A colheita é inevitável porque a semente foi transformada e a aura foi purificada. Você caminha agora com uma lâmpada para os seus pés, uma clareza que transforma cada obstáculo em pó e cada deserto em manancial. Não busque mais por sinais externos, torne-se você o sinal. Os pequenos milagres do seu dia a dia, as coincidências felizes e as portas que se abrem sem esforço são apenas os primeiros frutos de uma árvore que já deu certo. Sinta a gratidão transbordar, não pelo que virá, mas pelo que já é real na dimensão da fé. O selo do seu destino foi colocado e a assinatura do Criador brilha em cada uma das suas ações. Você não está mais esperando pela promessa, você está vivendo a promessa. Deixe que o mundo contemple a sua luz e que a sua presença seja a prova viva de que a mente conectada ao infinito é imparável. Respire a abundância. Habite a certeza e declare ao universo com a autoridade de quem venceu o próprio caos. Eu estou vivendo a promessa. A jornada não termina aqui, ela apenas muda de dimensão. O que você construiu nestes minutos de imersão foi o alicerce inabalável de uma nova realidade que ninguém pode derrubar. Você não é mais um passageiro do tempo, mas o arquiteto do seu próprio destino, movido por uma força que o mundo não entende, mas que o universo respeita. A partir de agora, cada passo seu ressoa com a autoridade de quem se reencontrou com a fonte.
As correntes da escassez foram pulverizadas pela luz da sua nova consciência. E o que antes era um sonho distante, agora é a sua atmosfera diária. Sinta a vibração dessa vitória no seu peito. Uma certeza que não precisa de provas externas para se sustentar. Você é o milagre que tanto buscou. Vá adiante com a fronte erguida, pois o deserto ficou para trás e a terra prometida já sente o peso dos seus pés. Mas lembre-se, uma chama que brilha sozinha pode iluminar um caminho, mas uma comunidade de luz pode incendiar o mundo. Se este chamado ressoou na sua alma e você sente que sua vida nunca mais será a mesma, não guarde essa frequência apenas para si. Sele agora este pacto de abundância clicando no botão de curtir e inscreva-se neste canal. Ao se tornar parte desta família de buscadores, você fortalece sua própria egrégora de sucesso e garante que o conhecimento que liberta continue chegando a quem ainda caminha no escuro. Ative o sininho das notificações para que sua mente permaneça sempre afiada e alinhada com as leis do triunfo. Comente abaixo: eu assumo meu destino, para que suas palavras ecoem como um decreto final. O sol nasceu para você hoje. Caminhe na luz, prospere sem limites e lembre-se sempre, a promessa não é algo que você espera, é a vida que você já está vivendo. Nos vemos no próximo nível. Que a abundância seja sua sombra constante. Até breve.